mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Fique à vontade. Considerações finais aqui. Ó, vou tentando te encorajar, eu vou dizer o seguinte: fique à vontade para perguntar o que quiser, por mais complicado que seja, que eu não tenho dificuldade nenhuma para dizer, eu não sei o que você está me perguntando. Bom, Então, não me constrange em nada qualquer pergunta que você fizer. nessa caminhada aí da evolução humana, né? O que você diria para todos nós? Em relação a essa caminhada, o que você nos diria? O que você nos diz para que nós... A respeito do processo evolutivo? Sim. Ou seja, evolução como processo. Como processo. Eu, ao longo destes mais de 60 anos dedicados a uma busca de mim mesmo, uma busca de me tornar melhor conhecido por mim. Eu tentando me apresentar a mim mesmo. Olha que incoerência maluca. É como se uma parte de mim ficasse cheia de dúvidas e encontrou uma parte de mim que tem as respostas. Durante esse tempo todo, me foi dado constatar que, de fato, o homem está longe de ser obra acabada. Mais longe ainda de ter sido feita a imagem e semelhança de Deus, embora isso contrarie alguns conceitos profundamente arraigados na nossa cultura. E peço desculpas se contrariam opiniões divergentes, mas a evolução é um fato absolutamente incontestável, de tal maneira que o que fazia total sentido e era aceito como verdade irrefutável para uma mentalidade de pessoas que viveram há 3.500 anos, 4.000 anos, 5.000 anos ou mais, que é a época de quando os historiadores nos dão noção de uma existência, embora saibamos que o homem existe na Terra há milhões de anos, não milhares, não ontem, é muito mais antigo. Bom, pois é, então a evolução é um fato. E hoje já se atingiu um nível evolutivo para um número expressivo de pessoas que não se satisfazem mais com explicações infantilizadas, explicações pela metade, que eram adequadas à mentalidade de antigamente, mas não são a mentalidade da atualidade. Então há uma solicitação de um complemento, não uma negativa. Ninguém está negando aquilo que se disse há milhares de anos, e sim acrescentando, tentando ver com olhares um pouco mais amplos, olhar um pouquinho por cima dos muros do nosso quintal de casa e descobrir horizontes novos. Isso nos coloca diante de uma necessidade de indagar a respeito deste mundo que até então nos era desconhecido. Indagar de quem? Te confesso, Val,
esta resposta só foi possível quando eu indaguei de mim mesmo. As pesquisas que fiz, literárias, filosóficas, religiosas, não esclareciam. Elas davam uma parte ínfima do conhecimento que eu procurava. Mas, quando já meio desiludido, meio quase desistindo de buscar essas respostas, algo em mim ecoou de maneira nítida. Ninguém pode encontrar fora o que está dentro de si mesmo. Isto redirecionou e me deu ânimo. Perguntava a mim, quem sou eu? Você é o que pergunta, mas você tem alguém que responde em você. Em você. Basta disponibilizar sua mente para aquilo que este componente de você mesmo tem para lhe dizer. Disponibilize a mente. Pare de estabelecer condições ou regras para aquele que sabe mais do que você. Não se sinta constrangido, tendo que se adaptar às condições que a sua mente pensante, que é pequenininha, comparado com a grandeza daquele que explica. Se torna receptivo. E aí? E também não questione de onde veio. Simplesmente receba o que esse componente de você mesmo tem para lhe dizer. Pode tentar contestá-lo, como eu fiz. Diga que não acredita. Diga que isso é uma fantasia. Pode acusá-lo de um lunático qualquer, passeando pela terra, projetando imagens fantasiosas de algo em que você não acredita. Questione, mas não deixe de ouvir o que ele tem para dizer. Se desconfie, se encontrar procedência em algo, simplesmente apegue-se a isso. Tente contestar. Uma vez que não consiga, assuma como se fosse uma conquista sua. Você encontrou o que procurava. Não foi ninguém que lhe disse. Aí você pode sair de uma condição de eu creio para a condição de eu sei. Esse é o caminho que leva à evolução. Ok? Ok. De certa maneira satisfaz. Mas eu sei, já que eu falei eu sei, atrevidamente eu sei que lá no íntimo, embora você ainda não tenha formulado mentalmente o questionamento, você estará me perguntando, pode ser que na madrugada esta pergunta ganhe um formato na sua mente. Mas eu vou ousar antecipá-la. Você talvez esteja se perguntando se, já que o espírito tem na alma seu meio de locomoção e a alma é fonte de vida, você tem direito de se perguntar, o espírito também foi produzido pela fonte de vida, pela alma? Sim, é uma pergunta realmente pertinente. Ela vai estar no subconsciente seu por enquanto. Eu estou antecipando, se eu estiver errado, depois eu vou corrigir, eu vou aceitar a sua opinião. Já que ousei perguntar por você, eu me imponho a obrigação de te responder. Não. O espírito não foi criado pela fonte de vida.
embora se afirme que a fonte de vida criou todas as formas de vida. O espírito também é uma forma de vida, aqui representado no nosso exemplo pelo peixe que nada na água. Só que o espírito é uma emanação do Criador, é uma criação direta. Os demais seres que integram o plano relativo são, eu diria, também criação do todo Criador, mas de forma indireta. A fonte de vida é criação direta, vamos chamar de Pai, embora isso é uma rotulagem. A fonte de vida é uma criação direta, assim como o Espírito, que é da mesma natureza da fonte de vida. Mas o Espírito não tem poder para se modificar criando vida material. A substância simples a que o Gabriel Flamen se refere é que tem esse potencial para se modificar. O Espírito é um ser com individualidade e vida eterna. Ele não se desfaz com a morte do corpo. Ele se desvincula do corpo e segue sua trajetória de eu não acho, mensageiro não é uma boa palavra, não. Acho que não. Acho que como um executor dos planos de Deus para o homem. Ele tem essa incumbência. Foi criado com essa incumbência. Conduzir o processo evolutivo e ser o elo de ligação com o Criador. Daí a enorme importância e deixar muito claro que não foi criado pela fonte de vida. Ele é semelhante à fonte de vida. Daí porque ele tem toda a facilidade de se deslocar através dela. Mas não foi criado por ela. Uma outra pergunta que está no seu subconsciente. E eu não tenho uma alma enquanto corpo? Eu, você, Leandro, o Freud que está nos assistindo. Freud é um cachorrinho, um shih tzu. Está ali no chão. Mas eu sou um indivíduo. Leandro é outro. Freud é outro. Somos pessoas com individualidade. Eu não tenho uma alma dentro de mim que é só minha? Você não tem uma que é só sua? E eu diria com todas as letras, sim. Cada um de nós tem a sua alma sob pena de não existir. Ela, como fonte de vida, ela está em você para te proporcionar a regeneração de tecidos que tenham sido danificados por um simples corte acidental. Ela faz com que as células se multipliquem, se recuperem, enfim, te mantém vivo. Essa aqui é a grande verdade. Então, aí você está me indagando. Lá no eu estou lendo teu subconsciente, viu? Estou invadindo essa privacidade sua. Você está indagando do tipo, e qual é o formato dela? Ela não tem o formato do meu corpo. Ela é minha. Você tem a sua. O Leandro tem a dele. O Freud tem a dele. A planta tem a dela. Ela é fonte de vida, ela está em todas as formas de vida, correto? É. Então eu tenho uma alma. Essa alma tem individualidade.
Verdade. Verdade. Isso é verdade, é mais profunda e inquestionável verdade. Voltando ao nosso exemplo do aquário com água e peixe, se você pegar um copo, mergulhar no aquário, retirar em seguida, esse copo vai estar cheio de água, não vai? O aquário é maior. Sim. E se você fizer isso com uma garrafa, vai encher de água também, não vai? O formato do copo é igual ao formato da garrafa? Não. Não. Assim como o meu corpo não é igual ao seu, não é igual ao dele, não é igual ao dele. Ninguém é igual. E a sua fonte de vida, ou seja, a sua alma, tem o formato exato do seu corpo. A minha tem o formato exato do meu. A de qualquer outra pessoa tem o formato do dele. Então o meu espírito também circula pelo meu corpo através da minha alma. É isso? Claro. Claro. Sua alma é meio de locomoção do seu espírito. Então ele vai nadar como o peixinho faz. Teu subconsciente é terrível. Ele está me perguntando, e quando eu morrer, o que vai acontecer com a minha alma? Dá vontade de rir diante dessa pergunta, sabe por quê? Se você pegar o copo que tirou dentro, cheio d'água do aquário, colocar na boca do aquário e dá uma martelada no copo, quebra ele. O que vai acontecer com a água que estava dentro dele? Vai voltar para a porção maior de onde ela saiu. Ela volta a ser fonte de vida. Ela se reintegra no todo do qual saiu. E o meu peixinho? E o meu espírito que estava dentro da minha água? O que vai acontecer com ele? Já tínhamos dito antes que ele é imortal. Ele não morre. Ele vai, já com a morte do corpo, simbolizada pela quebra do copo. Mentira, você pode simplesmente entornar a água dentro do aquário sem quebrar o copo, tá? Muito mais fácil, não precisa ter o prejuízo de quebrar o copo. Sem o meio natural de existência, esse espírito seu se desvincula desse corpo e vai retornar para o plano absoluto do qual saiu, o habitat natural de todos os seres espirituais. Ele vai retornar. Então, ele sai desvinculado do corpo, não perde a essência, ao contrário da alma que perdeu. Ela deixou de ter o formato do seu corpo, se reintegrou na porção maior da qual saiu, e o espírito segue a trajetória dele para cumprir os desígnios do Criador. Ok? Ok. Se você me permite, eu paro por aqui. Já invadi muito a sua privacidade. Me atrevi a ler o seu subconsciente. Se eu estiver errado, por favor, me perdoa ou me corrija. Muito bom. Não precisa ser agora, pode ser num outro momento que a gente esteja juntos. Zeferino, muito obrigado. E fica aí a dica, caminhos de libertação. Caminhos de libertação. Ser total,
né? E vamos nessa evolução. Eu posso falar uma coisa? Claro que você pode falar tudo que você quiser. Vamos nos deliciando nessa caminhada. Ou conquistando patamares de existência mais integrado, mais completo, menos ser parcial e evoluindo para a condição de ser total, que você alcança na medida em que cria condições para este componente de si mesmo se comunicar espontaneamente, direto com a sua mente pensante. Isto é uma condição de ser total. Os caminhos de libertação são seguidos quando você encontra as suas respostas e não tem que se submeter às respostas que outros dão para você. Aí você se liberta de preconceitos, conceitos mal elaborados, respostas parciais, explicações que são da conveniência de quem explica, mas provavelmente não são da sua conveniência. Aí é libertação. Ficamos por aqui. Grande abraço, Val. Valeu mesmo.